você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas, vocês que estão espalhados aí de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, nós estamos juntos aqui para falar do nosso Vascão. Minha família, já peço aí a todos vocês que acabaram de chegar no canal, é a primeira vez de vocês, se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem também, galera, para o nosso canal ganhar mais voz, mais visibilidade aqui no YouTube, para a gente estar aí, né, crescendo juntos. Família, agora é o seguinte, vamos começar a falar aí um pouco, né, nesse primeiro vídeo de hoje, um pouco ainda daquela derrota dolorosa, né, daquela dura derrota, difícil derrota diante do nosso maior rival na tarde de ontem ali no Maracanã, né, a gente perdeu pelo placar mínimo de 1-0, naquele chute ali cagado do Gerson, né, que a bola desviou e acabou entrando, né, gente. Fato é, minha família, que eu preciso fazer um pequeno desabafo aqui. O que está acontecendo é o seguinte, não são todos, mas também não é um ou dois. Existem alguns vascaínos aí que estão passando ali do tom, estão perdendo a linha, perdendo a mão. Como assim, Álvaro Silva? Gente, é o seguinte, ontem inclusive veio até alguns aqui encher meu saco nos comentários. Ah, porque você não parece tá tão irritado por ter perdido pro Mulambo e não sei o quê. E não sei o que lá. E esse time não presta. Gente, numa boa, sinceramente, para começar, eu não tenho obrigação de abrir vídeo aqui, xingando, falando uma pancada de palavrão que nem meia dúzia de canal faz por aí. De vez em quando eu falo meus palavrão, também falo. Agora, não vai resolver, sabe por quê? O Vasco ontem não foi garfado pela CBF, não fomos garfados nem pelo VAR, nem pelo árbitro de campo, nem pelo Bandeira, né? Os nossos jogadores jogaram de maneira aguerrida, sim. Foi doloroso perder para o nosso maior rival mais uma vez. Óbvio que foi, é claro que foi, gente. Se eu abrir um vídeo aqui dizendo, eu tô feliz, eu adorei, porra, eu posso pegar a camisa do Vasco e nunca mais vestir, entendeu? Posso pular para outro time agora. Jamais isso vai acontecer, porque eu sou Vasco, desculpa o palavreado, pra caralho. E não vai ser nenhum babaca, nenhum Zé Ruela que vai chegar aqui no meu canal para querer medir a minha vascainidade, porque eu tô ou não tô nervoso após ter perdido o jogo. É lógico, é óbvio que eu tô estressado, cara pálida. É claro que eu não tô feliz com esse resultado. É óbvio, é notório. Agora, eu também não vou ser injusto, não vou ser escroto, como uma boa parte de torcedores fazem por aí, porque assim, ganha é o melhor time do mundo. Aí perde, ninguém presta, o time é uma merda, o técnico é uma merda. Então, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Porque esses dois olhos aqui que um dia a terra há de comer, viram o mesmo jogo que todos viram. Todos viram ontem, o Vasco jogou aguerrido sim, o Vasco teve chance de ganhar sim, o goleiro do Mulambo fez umas duas defesas ali que se não fosse ele a gente poderia ter ganho o jogo sim, tá? O jogo foi equilibrado sim no primeiro tempo, o Léo Jardim salvou a gente também em duas defesas sim, tá? A nossa defesa foi bem, sim, porque tem muita gente aí, essa dupla de zaga não presta. É sempre assim, a gente perde um jogo, a zaga não presta, o goleiro não presta. Aí ganha, é a melhor zaga do mundo. Então eu acho que é o seguinte, chegou o momento da gente parar com essa patifaria, com essa putaria de vascaíno com vascaíno ficar aí querendo um alfinetar o outro e ficar nessa brigaiada. Porque aqui todo mundo é Vasco, o Vasco é pra quem acredita, eu sou Vasco pra caralho, eu tenho certeza que a maior parte de vocês também é, e a gente junto devemos empurrar o nosso time aí, né, pra gente sair da zona da degola. Agora não vai adiantar ficar nessa palhaçada, vascaíno arrumando confusão com o vascaíno. Então quer dizer então que pra mostrar que a pessoa é vascaína tem que abrir vídeo, tem que ficar xingando, tem que ficar falando um monte de coisa. Então peraí. Nós estamos no século XXI, no ano de 2023, ontem tivemos mais uma morte antes do clássico e vocês querem ficar alimentando esse discurso de ódio na internet? É isso mesmo? É isso mesmo que vocês estão querendo? Porque eu não estou aqui na plataforma para isso. Eu estou aqui para falar do nosso amor em comum, que é o Vasco da Gama, e de futebol, obviamente. Entendeu? Agora, quando ganhar, a gente vai abrir aqui cantando, com bandeira, maluco, descabelando, arrancando camisa, que nem eu sempre faço. Quem acompanha meu canal aqui sabe, contra o Fluminense, quando a gente ganhou, eu cheguei aqui rouco, alterado, entendeu? Agora, como a gente perdeu ontem, queria que eu fizesse o quê? Eu não, sinceramente, gente, eu não achei motivos ontem pra xingar o nosso time de covarde, de time sem vergonha. Não achei motivo pra falar que os caras não tiveram raça. Por exemplo, se a gente já começa a falar da parte tática e técnica, eu achei motivo sim pra falar que o nosso ataque ontem teve pouco brilho.
Nosso ataque ontem pouco criou, faltou ousadia, faltou leveza, faltou fé, faltou coragem, né? Aquela situação que o cara fala assim, dá em mim que eu me garanto, faltou isso. Agora, falar que faltou raça, a gente estaria sendo leviano, falar que faltou entrega, falar que tá faltando comprometimento dos atletas, falar que o treinador é ruim, que ele é burro, que ele não sabe mexer. Gente, a maior burrice que tem é um torcedor que se diz ser torcedor do Vasco da Gama chegar na internet para falar esse tipo de situação. Desculpa eu falar isso, tá? Eu sei que 99,9% de vocês não tem nada a ver com isso, mas eu tô falando direcionadamente para 0,1% aí, que é uma meia dúzia de Zé Ruela, meia dúzia de babaca aí, que se dizem vascaíno, que agora ficam aí causando esse tumulto. Sendo que quinta-feira agora a gente tem outra grande decisão contra o Internacional. Então fica aqui o meu desabafo em relação a isso. Agora é o seguinte, entrando no assunto, né, da partida, como eu já falei, a gente jogou, a gente lutou. O Vasco ontem buscou ali o resultado. Infelizmente, né, aquela velha máxima do futebol, né, a gente acaba pecando por errar nas finalizações, ou seja, quem não faz, leva. O Vasco teve chance, estava firminho, estava encaixadinho defensivamente falando e levamos aquele gol ali. Entendeu? E uma bola espirrada ali na ponta esquerda, a qual o Gabriel Barbosa acabou avançando. Gabriel Peck estava na marcação, com os braços para trás para evitar o pênalti. Gabriel Barbosa colocou a bola na área, o Léo se atirou, cortou a bola de maneira heróica. Só que aí na sobra, né, foi muito rápido, o Gerson se antecipou, acabou finalizando cruzado, a bola desviou no zagueiro do Vasco. Aí quebrou o goleiro. Então, assim, a gente poderia ter feito a mesma situação lá no gol do Mulambara e ter ganho o jogo de 1-0. E hoje estaria todo mundo aqui muito feliz. Então, eu acho que tá de parabéns os nossos jogadores, sobretudo o Ramon Dias, porque a gente tem que colocar os pés no chão. Ah, mas Álvaro Silva, eu não aguento mais perder pro nosso maior rival. Eu também não, porra. Vocês acham que eu tô feliz de perder pra porra do Mulambo de novo? Por perder pra esse urubu nojento aí, fedorento sem asa? Você acha que eu gosto de perder pro Flamengo? É lógico que não. É óbvio que não, porra. Senão eu tava aqui na rede social com camisa do Urubu, com canal de Urubu, não tava aqui com camisa do Vasco, porra. É claro que a gente tá chateado de ter perdido, é óbvio. Agora, a gente tem que levar em consideração que não adianta jogar na culpa desse elenco. Se a gente tiver que jogar na conta de alguém, é da diretoria, que tá à frente do nosso clube há 3 anos, e foram aí um rebaixamento e uma permanência na Série B, depois uma ascensão para a Série A de maneira pífia, numa péssima montagem de elenco, numa péssima escolha de treinador no início da temporada, numa péssima escolha para funcionários da SAF, inclusive começando pelo CEO da 777, que era o Luiz Mulambo, que era flamenguista declarado. Então, se a gente tem que reclamar de alguém, tem que criticar alguém aqui após essa derrota no clássico de ontem, não são os jogadores, muito menos Ramon Dias. A gente tem que criticar Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, Júlio Brandt, toda essa galera, essa quadrilha toda aí que a gente tem que criticar. Agora, é notório também o time que enfrentou o Mulambo no primeiro turno do campeonato, tomamos aquela lavada de 4-1 que culminou naquele tumulto, com aquela rajada de fogos no portão do São Januário, lá no primeiro turno, se vocês não se lembram, porque realmente ali a gente fez uma vergonha, aquele jogo foi uma vergonha. Aquele jogo ali sim foi uma vergonha. Agora, o jogo de ontem é ruim perder, óbvio que é ruim, mais uma vitória para os caras em 20 e tantos jogos, ganharam 15. É óbvio que ninguém mais aguenta isso, entendeu? Vocês acham que eu estou satisfeito de ter ganho só aquele clássico lá contra eles no início do ano com aquele gol do Pumita? É lógico que não, porra. Eu queria ter ganhado todos. Só que assim, a gente tem que levar em consideração que agora é outro time. É outro time, com exceção do Léo Jardim ali, do Léo Pelé, né? O Paulo Henrique mesmo não estava em campo naquela partida, Medel não estava em campo naquela partida, Piton estava em campo. Zé Gabriel, se eu não me engano, acho que estava num péssimo momento, Paulinho não estava em campo, Praxedes não estava em campo, Paier não estava em campo, né? Verrete não estava em campo, Ramon Dias. Então mudou substancialmente, né? Então o nosso time lutou sim, mas não conseguiu aí a vitória, infelizmente, né, gente? Aí, segundo os sites especializados, segundo aí a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, após a derrota de ontem, o nosso clube aí teria aí de 38,8% a 51,7% de chance de rebaixamento, ou seja, a gente aumentou um pouquinho aí a probabilidade em relação ao rebaixamento, né, gente? Mesmo perdendo. Como assim, Álvaro Silva? Porque assim, gente, a gente mesmo perdendo, a rodada nos favoreceu. Poderia ter sido melhor se o América Mineiro vencesse o Corinthians ontem, mas como aí acabaram empatando, América empatou, Goiás empatou, Curitiba perdeu, né? Então a rodada acabou nos ajudando, com a exceção aí do Bahia, mas a rodada, né, acabou nos ajudando sim, minha família. Aí é o seguinte, diante dessa situação, até alguns amigos meus aqui da minha cidade foram ao Maracanã na tarde de ontem, e aí tem muita gente aí, porque isso, porque aquilo, porque... Gente, contra fatos não há argumento.
Ontem, após o término da partida, a nossa torcida continuou cantando no Maraca, continuou apoiando os jogadores. Aí vai ter meia dúzia de Zé Ruela de babaca que vai falar assim, torcida Nutella. Porra, 35 mil pessoas, é todo mundo Nutella? Aqui é Vasco, pô, Vasco é o clube do povo. Porque se o Vasco ganha ontem de 1-0, essa torcida que ficou lá cantando após o término da partida, torcida de guerreiro, isso é Vasco, não sei o que, então pera aí, vamos com calma, galera, vamos com calma. É péssimo perder pro Urubu? Só que o nosso time foi aguerrido e a nossa torcida reconheceu isso. E prova disso não sou eu, quer ver? Vou colocar para vocês verem a nossa torcida cantando ontem no Maracanã, após o término da partida. Não que isso vá melhorar alguma coisa, mas isso mostra sim que a nossa equipe, mesmo perdendo, caiu, mas caiu em pé. O Vasco ontem perdeu, mas perdeu com honra. Acompanhem, meus amigos. Então, isso aí se faz jus a dizer que o sentimento não para. Isso aí se faz jus a dizer que o Vasco é para quem acredita, que o Vasco é contra tudo e contra todos. Nós temos que ser Vasco pra caralho agora, daqui até o final da temporada. São 10 partidas, são 10 finais de campeonato, minha família. Desculpa um pouquinho do palavreado no vídeo de hoje, é porque eu tive que fazer esse desabafo, tá, galera? Agora é o seguinte... Ainda falando dessa partida ontem, antes do clássico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na estação de trem, né, galera? Como você já pode acompanhar aí a imagem no seu monitor, no seu televisor, enfim, né, minha família? Na tela, né, me fugiu a palavra. Infelizmente, né, acabou acontecendo aí, ocorrendo um tiroteio a qual acabou aí com 4 pessoas baleadas, um deles veio a óbito e ele era torcedor do Flamengo, e outros 3 estão feridos, e uma pessoa também acabou esfaqueada, e a polícia investiga aí, né, no caso, a causa do crime, a motivação, obviamente que foi briga de torcida. Saiu aí uma reportagem alegando de que o torcedor do Flamengo que foi baleado não seria torcedor de torcida organizada. Porém, todavia, entretanto, eu já falei e vou falar de novo, sou contra qualquer tipo de violência, ainda mais na esfera do futebol. Quer praticar violência? Vai lá fazer um boxe, um MMA, um jiu-jitsu, um judô, vai fazer uma luta livre, com luva, com equipamento, ali você vai treinar, vai receber as orientações, vai bater, vai apanhar e alguém vai ganhar e alguém vai perder a luta, eu acho que é por aí. Agora, ir pra rua com pau, pedra, faca e arma pra matar a pessoa que você nunca viu por conta da camisa do time, isso não justifica, gente, sinceramente, não justifica. Fica aqui o registro do Álvaro Silva. Galera, agora mudando de assunto, entrando no assunto mais importante dessa semana, que é a partida que será realizada na próxima quinta-feira, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso Vascão recebe aqui no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na nossa colina histórica, a equipe do Internacional de Porto Alegre. Isso mesmo, o mesmo Internacional ali, o Colorado, o qual enfiou ali uma sonora goleada diante a equipe da Baixada Santista, o Santos, pelo placar de 7-1. É isso mesmo, galera. O Inter ontem ganhou da equipe do Santos pelo placar de 7-1, estavam vencendo de 7-0, o Santos ainda conseguiu no finzinho da partida diminuir ali o prejuízo, né, galera? Fato é que eles tomaram uma sonora goleada e o Inter, né, após aplicar essa goleada, vem aí meio que embalado, né, para o Rio de Janeiro enfrentar o nosso Vasco da Gama. Galera, o nosso elenco se reapresenta amanhã no CT Moacir Barbosa, já iniciando aí os preparativos para essa partidaça da próxima quinta-feira, partida a qual os ingressos já estão todos esgotados, né? O Vasco da Gama mais uma vez conseguindo aí esgotar os ingressos em tempo recorde, né, gente? Lembrando que ainda não era nem véspera da partida entre Vasco da Gama e Flamengo, e os ingressos para a partida entre Vasco da Gama e Internacional já estavam esgotados. É isso mesmo, né, minha família? Aí é o seguinte, diante dessa situação, o Internacional ganhou, né? Ganhou o Grenal, no caso, ali de 3-2, né? Há 2 rodadas atrás, né? Diga-se de passagem, fez um belíssimo jogo, aí acabou tropeçando diante ali o Bahia, jogando lá na Arena Fonte Nova, na casa do Bahia, perdeu pelo placar de 1-0, mas foi um jogo bastante disputado, o Inter teve chance de empatar a partida na ocasião. E aí ontem, né, diante o seu torcedor novamente, jogando ali no Rio Grande do Sul, na Arena Beira-Rio, acabou aí conseguindo essa sonora vitória diante da equipe do Santos. Porém, todavia, entretanto,
não é também esse bicho de 7 cabeças. É óbvio que a gente deve respeitar, a gente deve olhar para o Internacional agora de uma maneira um pouco diferente, porque 7-1 não é todo dia que a gente vê numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas é aí onde entra o porém, todavia, entretanto. Sabe por quê, gente? Porque o Internacional, há 5 rodadas, isso mesmo, há 5 rodadas não vence, tá, gente? Não vence jogando fora de casa. Ou seja, o Inter, as 5 rodadas que ele joga fora de casa, ou ele empata ou perde. Como segue aí a arte na tela, eu vou mostrar para vocês nesse momento, é o seguinte. O Internacional perdeu para o Bahia... vou falar na ordem correta. O Internacional perdeu para o Botafogo, né, aqui no Rio de Janeiro, pelo placar de 3-1. Depois perdeu para o Flamengo... empatou com o Flamengo pelo placar de 0-0, empatou com o Goiás pelo placar de 0-0, perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 e perdeu para o Bahia pelo placar de 1-0. Então, como vocês podem observar, com exceção do jogo do Botafogo, que foi um placar um pouco mais elástico, 3-1, todos os outros jogos aos quais o Internacional ou perdeu ou empatou foram jogos muito equilibrados, muito parelho, né? Um exemplo disso é Flamengo Internacional e Goiás e Internacional. Os dois jogos acabaram no 0-0, né? Aí depois perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense e 1-0 para o Bahia. O que isso significa? Que o Internacional, quando está jogando em seus domínios, é um time que busca mais o jogo, que propõe mais o jogo e agride mais seu adversário. Porém, quando está jogando na casa do adversário, fora dos seus domínios, é uma equipe que joga mais retraída, com um bloco ali mais baixo, né, saindo mais no contra-ataque, explorando ali a transição rápida, né, o Internacional que tem jogadores de lado de campo que atuam com bastante rapidez. Um exemplo dessa situação é o atacante Ener Valencia, né, gente? Então, o Internacional, ao que tudo indica, deve vir aqui ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco em São Januário, com uma equipe um pouco mais ali organizada defensivamente, para sair ali na boa, assim como fez o São Paulo, assim como fez o Fortaleza jogando aqui em São Januário. O Inter deve vir com algo parecido. Porém, todavia, entretanto, se eles se embalarem, se eles acharem que estão abafando porque meteram 7 no Santos e vierem com tudo para cima do Vasco, eu acredito que dá para o Vasco ganhar tranquilamente. Sabe por quê? Se eles vierem com tudo para cima do Vasco, o nosso sistema defensivo já se provou após a chegada de Ramon Dias, que é o sistema defensivo que sabe sofrer durante as partidas. Então, se o Inter vier com tudo, vai dar o campo para o Vasco, para o Gabriel Peck, de repente se até lá o Rossi já tiver recuperado, eu acho que não vai estar, mas para o Verratti, para o Paulinho, para o Praxedes, né, para o Payet, para a gente puxar um belíssimo contra-ataque ali, quem sabe, né, a gente conseguir ali essa vitória diante da equipe do Internacional. Fato é que é um jogo muito difícil, né? Outra partida aí que tem, né, que já tem contornos, né, de uma final de campeonato, né, galera? Parece uma partida aí de campeonato mata-mata, parece qualquer situação, menos uma partida de campeonato de pontos corridos, né, galera? Agora é o seguinte, como eu já falei, o nosso Vascão enfrenta o Internacional na próxima quinta-feira. O Vasco, galera, é o seguinte, o Vasco tem aí a melhor campanha nas últimas 12 rodadas, é isso mesmo, tá? Tô olhando aqui minha colinha. O nosso Vascão nas últimas 12 rodadas tem a melhor campanha entre todos os times que brigam na parte de baixo da tabela. Vou provar para vocês, vou mostrar como já segue a arte na tela. É o seguinte, gente, nas últimas 12 rodadas, o Vasco da Gama fez 21 pontos, a gente somou 21 pontos. Logo depois vem o Bahia, que somou 20, o Goiás somou 16, o Cuiabá somou 15, o Corinthians somou 14, o São Paulo 13 pontos, o Santos 13 pontos, o Internacional conquistou 12 pontos nas últimas 12 rodadas, o Coritiba conquistou 9 pontos, o América Mineiro 9 pontos e o Cruzeiro 9 pontos. Ou seja, gente, o nosso Vasco nas últimas 12 rodadas é o time que mais briga, né? É o time que mais conseguiu conquistar ponto nessa briga aí, na luta contra o Z4. Quer ver? Olha, gente, tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 times. O Vasco mais 10 times, ou seja, o Vasco entre 11 times é o time que mais pontuou nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, sobretudo, isso é um dado muito importante. Porém, todavia, entretanto, de nada vai adiantar se a gente ter conseguido esses 21 pontos nas últimas 12 rodadas se a gente não continuar pontuando, né? E para a gente continuar pontuando, precisamos aí de maneira inerente vencer, né, a equipe do Internacional aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, minha família. Aí já pegando o gancho, né, é o seguinte, vou colocar uma outra situação na tela para vocês acompanharem, como vocês já podem observar.
as próximas 5 partidas do nosso Vasco da Gama, né, gente? Com o horário e a data, tá, gente? A gente enfrenta aí nessa próxima quinta-feira, 7 horas da noite, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Depois nós vamos até a cidade nós vamos até Goiânia, né, melhor dizendo, no domingo, para enfrentar o Goiás às 4 horas da tarde. Depois nós iremos até a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá na quinta-feira, dia 2 de novembro, 5 horas da tarde. Lembrando que quinta-feira, dia 2 é feriado, viu, gente? Depois a gente volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, o campo, né, o local da partida ainda está por definir, vou falar disso já já. O jogo vai ser no dia 5 de novembro, num domingo, né, gente, 4 horas da tarde. Depois, aí pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão. Esse jogo será realizado numa quarta-feira, dia 8 de novembro, 8 horas da noite. Então essas serão as próximas 5 partidas do Clube de Regatas Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Só para reiterar: Vasco e Inter, Goiás e Vasco, Cuiabá e Vasco, Vasco e Botafogo e Cruzeiro e Vasco. Essas então são as próximas 5 partidas do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Agora, virando um pouco a chavinha, é o seguinte, galera: a diretoria do nosso Vasco da Gama vai se reunir aí nas próximas horas. Inclusive nesse momento ao qual estou gravando o vídeo, possivelmente eles já podem estar em reunião. Reunião a qual, né, gente, poderá definir aí de maneira definitiva o local da partida entre Vasco da Gama e Botafogo. Isso mesmo, o Vasco da Gama busca aí juntamente a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, a PMRJ, a qual publicou um laudo no final do mês de maio desse ano, né, alegando que São Januário não pode receber público de clássico regional de magnitude de grandes clubes aqui do Rio, em virtude aí de confusões envolvendo torcedores. Fato é que a diretoria do Vasco da Gama busca aí um acordo, né, juntamente à Polícia Militar do Rio de Janeiro, juntamente ao Ministério Público aqui do Rio, para que essa partida seja realizada em São Januário, com a presença da torcida do Vasco da Gama e do Botafogo. Seria feita ali toda uma operação, né, para São Januário receber essa partida, né, válida aí pela 32ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, partida a qual nesse momento está marcada para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, né, caso o Vasco não consiga aí confirmar essa partida para São Januário, será disputada, né, aqui na Cidade do Aço, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Porém, todavia, entretanto, né, gente, a prioridade da diretoria do Vasco da Gama é sim atuar em São Januário com a presença do nosso torcedor, e o Vasco está disposto aí, né, gente, a cumprir uma série aí de compromissos, né, se comprometendo, no caso, com os órgãos públicos do Rio de Janeiro, para que São Januário receba aí esse público, né, do clássico conhecido como Clássico da Amizade. Mas à noite eu devo trazer aí novidades em relação a esse assunto para vocês, né, no decorrer do dia deve sair aí mais notícias. Então, de momento, que eu tenho para trazer para vocês do nosso Vascão é isso. Mais à noite eu broto para deixar vocês informados, trazendo tudo para vocês do nosso Vascão, e tamo junto. Sabe por quê? Enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!